Olá, minha gente, que bom estar com vocês de volta para o nosso tempo do Conhecendo Minha Bíblia. Hoje nós iniciamos a unidade 18 do nosso livro Conhecendo Minha Bíblia. E você verá aí nas páginas 149 a 151 um longo período, esse período aí abrangendo cerca de 303 anos. E vão ser tratados tanto da história de Israel como a de Judá. E aqui nós estamos duas grandes potências mundiais aterrorizantes que vêm para destruir essas duas pequenas nações, Então, durante esse tempo, nós vamos ter tanto a decadência de Israel e a sua destruição, como também de Judá e a sua destruição. O que nós temos aqui na página 152 do nosso livro é a questão do tema, que vai ser descortinado diante de nós, aí nas notas aí você terá isso aí, a rápida e terrível corrupção do povo escolhido de Deus. Então o que nós temos aqui é uma história alternada entre Judá e Israel, onde ambas nações estão afundando cada vez mais no pecado e na decadência, Ou seja, em um espaço de 3 séculos, essas duas nações elas vão se afastar tanto do Senhor que serão levadas para o exílio. Então nós temos aí primeiro a Reis, com a história de Jeú, e vemos que esse homem, esse rei, inicialmente ele foi contra a adoração a Baal, ele quebrou o ídolo de Baal com violência, matou os sacerdotes de Baal, queimou a pedra sagrada que eles adoravam, mas muito embora Jeú esteja sendo um instrumento nas mãos de Deus, ele era um homem orgulhoso e a sua vida pessoal era corrupta. Então isso mostra, minha gente, que é necessário que, como servos de Deus, nós tenhamos coerência na nossa prática, Ou seja, não é a religião que seguimos que vai transformar a nossa vida. A religião ela tem pouco ou nenhum poder, mas andar em intimidade com Deus é o que vai fazer a diferença, e é isso que o Senhor está buscando. Deus está buscando que nós cumpramos a sua vontade com uma fé verdadeira e colocada somente nele. Então você vai encontrar nesse contexto dessa semana que a vontade de Deus, muitas vezes, ela vai andar paralela na vida de homens que estavam fazendo coisas que nem entendiam, que Deus estava usando os seus atos para cumprir a sua perfeita vontade. Então, a história de Israel, minha gente, é uma forma de nós vermos a mão de Deus agindo. Ou seja, Deus ele sempre vai interferir na história no momento em que a corrupção, a degradação chega a um nível, a Bíblia chama isso de encher o copo da ira de Deus. Você vê isso lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo, você vê isso no dilúvio, você vê isso através da atuação dos profetas, você vê isso na história de Israel, você vê isso na história de Canaã, que eram tribos que haviam se degradado tanto que Deus envia Israel para ocupar aquela terra. Em outras palavras, Deus sempre vai interferir na história quando o nível de corrupção, de moralidade, de perversidade atinge um nível exacerbado, Ou seja, o copo da ira de Deus se encheu. Aqui nós temos, por exemplo, o exemplo de Atalia, essa mulher que matou seus próprios netos para proteger a sua posição como rainha, e ela vai reinar, mas apenas por 6 anos. E aí nós podemos então repudiar a vida dessa mulher, mas ao mesmo tempo vamos admirar Jeosseba, que era a filha dela e que escondeu o seu bebê Joás por 6 anos no templo. E ao mesmo tempo nós vamos aplaudir Joiada, que é o sumo sacerdote,
que vai ser um instrumento usado por Deus para eliminar Atalia e coroar o rei Joás, né? Então, na página 152 aqui nós temos alguns comentários sobre Joás, né? E você deve olhar, na verdade você tem aí os comentários sobre Atalia, Joseba, Joiada e Joás. Esse rei, por exemplo, é um rei que de forma covarde, né? Apesar de ter sido orientado, enquanto ele teve a orientação de Joiada, ele andou muito bem. O texto bíblico diz que ele honrou o Senhor enquanto Jeoiada viveu, né? E aí é importante, então, minha gente, você, com esses textos, né, especialmente aqueles gráficos que nós vimos na lição 17, na lição anterior, né, se familiarizar com os nomes, né, desses reis, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, mas também os profetas, e comparar com a vida dos profetas que viveram no mesmo tempo, né. Mais uma vez é importante que você tenha em mente que os textos estão, né, tanto Reis quanto Crônicas, né, especialmente Reis está se concentrando na história de Israel e Crônicas se concentrando na história de Judá. Mas há um paralelismo, e aí é importante você ver de novo esse paralelismo aqui no esboço dessa lição, né? Então você, olhando para esse quadro, vai perceber, por exemplo, que Eliseu faz parte do quadro até o final do reinado de Joás, né? Então, leia esse texto aí, vamos dar uma lidinha, né? Na unção que permaneceu sobre a vida de Eliseu, mesmo depois de sua morte, 2 Reis 13, 20 a 21, nós encontramos isso. Então, Eliseu morreu e foi sepultado, e todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. E certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um enterro viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. E assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Coisa interessante, né? Então, gente, continuando a conhecer um pouco mais desses profetas que Deus providenciou para representá-lo tanto em Israel como em Judá, nesses 300 anos cobertos pela unidade que estamos estudando. Então, dê uma olhadinha aí nas páginas 139 e 140, de novo, da lição anterior, e você verá nesses gráficos datas, períodos, e você vai ler comentários a respeito dos profetas, né, desse que está operando nesse tempo. Por exemplo, você vê Eliseu, Jonas, Amós, Oded, Oséias, e percebe que eles eram porta-vozes do Senhor, de Jeová, para Israel durante essa época. Em Judá, a palavra do Senhor veio por meio de Obadias, Joel, Isaías e Miqueias durante esse período. É importante ter em mente que esses profetas ministraram no mesmo período, né? Você vai, por exemplo, perceber que Jonas e Amós, eles ligeiramente se sobrepõem no mesmo espaço de tempo. Também vai perceber que em Judá, né, Isaías e Miqueias eram contemporâneos. Também vai perceber que Ezequiel, Jeremias e Daniel, que falaram em nome do Senhor, viveram e ministraram na mesma época. Então, o que nós percebemos é que à medida que Judá está se aproximando do seu fim, no momento que Judá irá ao cativeiro, Deus está concentrando, né, toda a sua ação, toda a sua instrução e toda a sua revelação para que advertir a Judá, aos reis e ao povo do que estava para acontecer e por que estava para acontecer, né? Então, à medida que nós estamos lendo esse texto aqui, nós vamos perceber como esses profetas, eles ministraram, né, durante o seu tempo, né? Então, é importante que você tome tempo para fixar bem esses detalhes em sua mente, especialmente quando nós estivermos lendo os escritos de alguns desses profetas. Nem todos os profetas deixaram um livro escrito,
né? Às vezes nós só temos relato de alguns profetas aqui nos livros históricos, né? Mas temos também registros de escritos dos profetas, de livros que eles deixaram mesmo escrito, né? Então, procure colocar cada profeta no período apropriado, no reino apropriado, né? Coloque as datas, né? Porque isso é básico para o estudo da Bíblia, né? Assim como você precisa, por exemplo, compreender o alfabeto para ler, é importante que você coloque os profetas no seu espaço, não só os profetas, mas cada personagem dentro do seu espaço. Isso nós chamamos de contextualização, né? Porque à medida que você entende o contexto, o discernimento, o entendimento do que está escrito ali fica mais fácil. Muitas pessoas, eles leem os escritos dos profetas, mas falham em ver essas grandes lições que Deus tem reservado para elas. E a razão por que isso acontece é em função, né, da falta dessa contextualização, né? Então, faça essa experiência, por exemplo, lendo 2 Reis 19 e 20 e 2 Crônicas 26 a 32 como pano de fundo para o escrito de Isaías, né? Ou seja, Isaías, o profeta Isaías, ele aparece 15 vezes nesses capítulos aqui, de 2 Reis 19 e 20 e 2 Crônicas 26 a 32. Mostra, então, que era um profeta muito atuante. Então, à medida que você faz essa contextualização, você vai entender muito mais o livro do profeta Isaías, né? Como, por exemplo, um profeta messiânico falando do futuro, de como Deus levantaria, né, o Messias para restaurar o reino a Israel. Aqui, mais uma vez, realço a utilidade de um dicionário bíblico. É claro que hoje você não necessita necessariamente ter um dicionário físico, mas é importante que você use dicionários bíblicos apropriados no seu smartphone, no seu computador, para que você compreenda os personagens bíblicos. E aí você pode fazer anotações. De novo, essas anotações não precisam ser mais físicas. Na Bíblia, você pode fazer anotações nas Bíblias digitais e isso fique ali gravado para que você possa ter essas informações à sua disposição enquanto estuda a Bíblia. Então, gente, quando você passa a ter esse cuidado de fazer um estudo constante e regular das Escrituras, né, isso vai enriquecer muito mais a sua vida. Você vai crescer se você desenvolver o hábito de gastar um período diário e regular para estudar a Bíblia. Veja, por exemplo, isso, se você gastar apenas 10 minutos, 5 dias por semana, ao longo de 10 anos, com a sua Bíblia. Veja bem, gente, o que é 10 minutos? Nada, né? 10 minutos a gente gasta jogando conversa fora, às vezes, né? Então, se você separar 10 minutos do seu dia, 5 dias por semana, de forma constante, regular, né, durante 10 anos, você terá gasto o equivalente a 3 meses de estudo ininterrupto da Bíblia. É como se você estivesse estudando a Bíblia 3 meses seguidos, né, dia e noite, né? Ou seja, é fantástico isso. É como se você estivesse fazendo uma pós-graduação em conhecimento bíblico, né? E o resultado será uma comunhão muito profunda com o Senhor, talvez muito mais do que você já tenha desejado experimentar, né? Então, acrescente isso ao seu sistema de valores, sabe? Nosso sistema de valores, ele define quem somos, né? Então, ler a Bíblia com regularidade deve definir nossa vida cristã, ok? E vamos fechar, então, esse devocional lendo 2 Crônicas 23, 16 a 21. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. E eles quebraram os altares e os ídolos, e ali, em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes, os levitas, para tomarem conta do serviço do templo.
O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio e entraram pelo portão principal, e o rei se sentou no trono. E todos estavam felizes e a cidade ficou calma. Vejam bem, minha gente, quando toda uma nação se põe diante de Deus, como isso faz a diferença. Oremos pelo Brasil, especialmente nesse ano de eleição, para que nosso país tenha paz. Que Deus abençoe você